O Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que não foi feito nenhum acordo com os outros países antes da resposta militar de retaliação. A ONU diz que há um perigo real de um conflito devastador em grande escala e alertou que é hora de recuar do abismo. A reunião de emergência, realizada ontem no final do dia, lá no Conselho de Segurança da ONU, terminou sem consenso. E o governo brasileiro, a avaliação é de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quis atrair os Estados Unidos de volta para a guerra. França, Alemanha e outros países condenaram o ataque iraniano. Já o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, criticou Israel e criticou o Itamaraty e diz que espera uma condenação ao Irã por parte das autoridades brasileiras. Esse final de semana foi marcado por isso, um ataque do Irã com mísseis a Israel, e há uma apreensão aí se Israel vai ou não responder a este ataque e de que maneira vem essa resposta, como a comunidade internacional está analisando e reagindo a isso. Fabiola, eu acho que essa é a grande questão no momento, se haverá uma resposta por parte de Israel, como será essa resposta e quando será essa resposta, né? Ontem nós vimos o gabinete de Benjamin Netanyahu terminando a reunião sem uma definição de como isso iria acontecer, pelo menos de forma pública, né? Vamos também ser, não vamos ser amadores aqui achando que qualquer decisão de guerra, qualquer decisão militar, ela é imediatamente comunicada ao público. A gente sabe que não é exatamente assim, mas aparentemente a reunião terminou sem uma definição nesse sentido. Uma outra reunião estaria programada para acontecer hoje, neste mesmo sentido, definir de que forma Israel vai responder. Agora, qual é o debate que se estabeleceu desde o momento do ataque do Irã? Até que ponto aquele ataque era, como foi utilizada uma palavra pelos americanos, performática e telegrafada, ou, de fato, representava uma ameaça e que aquele ataque tinha como objetivo gerar dano para Israel? Por que essa pergunta? Bom, aí a gente precisa dar alguns passos para trás. O que aconteceu no dia 1º de abril? No 1º de abril, o que aconteceu foi um ataque ao consulado iraniano em Damasco, com a morte de um alto funcionário da Guarda Revolucionária Iraniana. O que é a Guarda Revolucionária Iraniana? É o pilar do regime. Então, você basicamente matou uma pessoa ligada ao pilar do regime. O regime precisava dar uma resposta. Por quê? Em primeiro lugar, para sua própria credibilidade interna. Afinal de contas, nós fomos atacados e nós vamos ficar em silêncio? Que história é essa? E dois, claro, para tentar mostrar à comunidade internacional que esse ataque, que essa resposta era justificada como autodefesa. Mas o que é que aconteceu no momento do ataque? A Jordânia interceptou, o governo americano e o governo britânico atuaram, né? E ficou muito claro, que já era uma evidência, na verdade, mas já ficou muito claro para muita gente que se o Irã optar por uma guerra contra Israel, ele não vai estar fazendo uma guerra apenas entre Irã e Israel. A região inteira vai estar imediatamente envolvida no que seria uma guerra. E aí vem a pergunta: querem de fato entrar numa situação como essa? Um país que economicamente já é fragilizado? A aposta é de que não. Mas, e se em algum momento houver um erro de cálculo? E se, em algum momento, essa jogada, olha, eu te aviso antes, eu ataco, mas eu aviso antes, eu ataco, mas com mísseis mais lentos, justamente para dar tempo de vocês responderem. E se tudo isso, em algum momento, sair do controle, numa região já extremamente explosiva, o que é que aconteceria? É essa a grande preocupação. Ontem, no Conselho de Segurança, só para completar, Fabíola, no Conselho de Segurança, foi dramático o que a gente viu. Foi algo extremamente triste, no fundo. Por quê? O Conselho de Segurança se reúne, não há consenso sobre uma condenação ao Irã, não houve esse consenso, houve uma troca de acusações mútuas aí entre Israel e Irã, houve entre as potências
um desacordo total sobre o que é que estava acontecendo, com Rússia e China de um lado e americanos e europeus de outro, ou seja, não há nenhum tipo de entendimento internacional sobre o que está acontecendo. E essa é a parte também perigosa. Ou seja, nós temos um palco explosivo, extremamente vulnerável, e, de outro lado, potências que não se entendem. Não é por acaso, Fabiola, que Guterres, o secretário-geral da ONU, disse que o Oriente Médio está à beira do abismo. Uau, essa é a dificuldade, né, ô Jamil? Porque como você fala aí, tá tudo no escuro sem saber. Bom, vamos puxar um pouquinho para o Brasil, né? Como que o Brasil olha para isso? Qual é a preocupação do Brasil, Jamil, em relação a esse ataque do Irã? Antes de mais nada, Fabíola, eu não estou defendendo a posição do Brasil aqui. Eu vou, porque muita gente às vezes confunde como se a gente estivesse defendendo. Não, vamos relatar qual é o cálculo do governo brasileiro, depois podemos até avaliar se está certo, se está errado, etc. Mas, em primeiro lugar, vamos entender qual é a postura do governo brasileiro. A postura do governo brasileiro é de que não haja uma escalada. Esse é o ponto principal, que não haja uma escalada da tensão no Oriente Médio neste momento, porque seria absolutamente desastroso para o Oriente Médio, certamente, mas para a economia global, justamente no momento, e aí entra num tema muito brasileiro, de recuperação econômica. Não há como você prever o que poderia acontecer se o Oriente Médio, de uma forma escancarada, entrasse num conflito armado. Então, para o Brasil, o importante neste momento é não escalar. Agora, qual foi a opção adotada pelo Itamaraty? Isso já no sábado. Um comunicado que não condenava o Irã. Por que não condenar o Irã? Insisto, não estou defendendo, estou relatando. Não condenar o Irã porque há um debate sobre quem é que começou. Quem é que começou? Na avaliação do governo brasileiro, quem começou foi Israel ao atacar o consulado iraniano em Damasco, e que isso que o Irã estaria fazendo seria uma retaliação. A gente pode até discutir, não, calma aí, mas uma retaliação com 300 mísseis direcionados a um país precisa ser condenado, apesar de ser, sim, concordo plenamente. Agora, essa foi a postura do governo brasileiro. Eu falei ontem com o Celso Amorim, com o chanceler, o ex-chanceler e atual assessor especial da presidência, e ele colocava de uma forma também muito clara de que, claro, no Oriente Médio é sempre complicado essa pergunta, quem é que começou, mas esse episódio específico eles consideram que tenha sido iniciado com uma provocação de Israel no consulado iraniano em Damasco. Enfim, é uma situação que está longe de ser terminada, apesar de alguns falar, não, olha, o assunto encerrado, não dá para a gente dizer isso, não dá para a gente prever um encerramento dessa situação sem saber de que forma Israel vai retaliar ou vai responder. Hoje pela manhã, Alemanha, França, outros países europeus fazendo um pedido justamente para Benjamin Netanyahu não fazer uma resposta e, para concluir, o próprio governo americano de Joe Biden dizendo: vamos entrar para ajudar vocês israelenses, para se defender, mas nós não vamos entrar numa guerra para atacar o Irã neste momento. Então, isso também foi bastante importante da parte dos americanos, colocando, vamos dizer assim, essa fronteira sobre o que seria um envolvimento americano na guerra.